oculto, senão para ser manifesto. Nada se faz escondido, senão para ser revelado. O evangelho de Cristo que estava oculto foi manifesto. Lembra daquela música? O mistério outrora oculto, desde séculos e das gerações, foi enfim por Deus manifesto aos seus santos, aos quais ele quis revelar as riquezas da glória. Aquilo que Deus começou a revelar em Gênesis 3:15, que o descendente da mulher viria e resolveria o problema dos nossos pecados, foi aos poucos cada vez sendo mais e mais revelado, mais e mais, mais e mais, revelação progressiva, vai ser assim, 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 até que chegou o cumprimento, o descendente veio e foi revelado. E nós estamos aqui porque o mistério foi revelado. Por isso, esse evangelho, ou esse mistério, foi manifesto, mas muitas coisas que estavam ocultas naquele momento ainda, muitas coisas ainda estavam ocultas aos discípulos naquele momento. Eles parece que não estavam entendendo sobre a morte de Cristo. Eles não imaginavam jamais a ressurreição de Jesus. Eles não tinham ideia de que era igreja. Eles não sabiam sobre a segunda vinda. E tantas outras coisas, muita coisa ainda eles não sabiam. Mas hoje nós sabemos, porque foi revelado. Nós temos aqui a revelação completa da palavra de Deus. Portanto, devemos o quê? Manifestá-la ao mundo. Jesus veio, Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, para nos conceder o perdão, a vida eterna, a salvação. Devemos manifestar essas coisas. O evangelho, portanto, serve tanto para os descrentes, mas também não devemos esquecer que ele serve para os crentes. Qual? Outro aspecto em que podemos meditar é no fato de que o evangelho revela em nós o que está oculto, ou seja, os nossos pecados. É o evangelho, é a palavra de Deus que mostra quem verdadeiramente somos. Nada pode ficar oculto que não venha a ser revelado. Nada. Embora os homens neguem a verdade, no fim, ela será revelada e prevalecerá. Sabe aqueles acontecimentos maravilhosos que nós não conseguimos deixar guardados para nós mesmos, nós precisamos compartilhar para os outros? O jovem, quando noiva, né? Ele vive andando assim, né? Mostrando aqui a aliança. Ele quer mostrar. E agora, com redes sociais, está tudo lá. Jovem que começa a namorar. Fulano de tal começou um relacionamento sério com não sei quem. Todo mundo já sabe. Porque ele quer falar. Está noivo, vai casar, né? Tá grávido. Né? A pessoa quer falar. Qual é o sexo da menina? É para isso que serve aquele chá revelação. Nós queremos saber, nós queremos revelar para os nossos conhecidos. E tantas outras coisas. Eu passei no concurso, eu consegui ali ser aprovado num mestrado, eu consegui aquilo outro. Você quer falar para todo mundo. Esses são os acontecimentos que você não quer guardar para você. Talvez tenha alguns que vão, eu ganhei uma grande fortuna aí de um tio rico, não vou falar para ninguém porque eu tenho medo que me roubem. Mas de qualquer forma alguém vai saber. Alguém vai saber, né? O noivado, a data de casamento, uma gravidez tão esperada, uma aprovação no concurso, uma oração respondida, né? Conquistas, experiências dos filhos, dos netos, os pais gostam de falar sobre as coisas dos filhos, né? Os avós querem falar sobre os netos, tudo. Isto são coisas que queremos revelar para todo mundo. Assim também devemos fazer com o evangelho. Será que tem algo mais grandioso do que a nossa salvação em Cristo Jesus?
Se nós falamos sobre um relacionamento sério, né, o namoro, o noivado, o casamento, a gravidez, o nascimento do filho, a conquista, todas essas coisas são importantes e nos trazem grande alegria. Mas o Evangelho, a salvação que recebemos em Cristo Jesus é muito maior do que isso. Será que temos que guardar para nós mesmos? Claro que não. Claro que não. Quantos de nós não perdemos tempo revelando somente coisas que não têm importância alguma para a eternidade? Sobre o que você conversa com seus colegas descrentes? Somente sobre o trabalho? Somente sobre esportes? Espero que novelas de jeito nenhum. Piadas? Política? Você é capaz de colocar nas suas redes sociais muita coisa sobre política hoje. Você é capaz de colocar muita coisa sobre a pandemia, sobre cuidados de saúde. Você entende que aquilo é correto. Olha, você tem que se vacinar. Ou olha, esse tratamento aqui é o melhor. Olha, você tem que usar máscara. Por quê? Porque você entende que isso é para o bem da saúde da pessoa, ou dos seus amigos, ou da população. A sua saúde. Mas e a vida eterna? Não é maior do que a sua saúde? Se falamos só sobre essas coisas e esquecemos de falar sobre o Evangelho, isso é esconder a candeia e a luz. Antes, fale de Cristo. Assim como é alegre a notícia de um nascimento, fale que você nasceu de novo. Assim como é bom contar sobre coisas boas que acontecem com você, diga o que Jesus fez na sua vida. Da mesma forma que é animador da esperança a alguém, fale sobre a bendita esperança que temos da volta de Cristo, da vida eterna com Ele na glória. Devemos evidenciar o Evangelho de Cristo em nossas vidas para que a sua luz seja vista por todos que estão ao nosso redor. Porém, para anunciar a palavra de Deus é preciso ouvi-la. Outra maneira de evidenciarmos o Evangelho é, segunda atitude, atentando naquilo que ouvimos. Leiamos agora os versículos 23 até o 25, agora só o 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Para que serve a candeia? Para iluminar o ambiente. Para que servem os ouvidos? Para ouvir, então ouça. Considerando o contexto, podemos ver que a parábola imediatamente anterior à da candeia, foi a parábola do semeador, ela foi a primeira parábola que Jesus apresentou. A primeira, a parábola do semeador. Isso conforme registrado nos evangelhos, né? Ela foi apresentada logo depois que a oposição a Jesus Cristo começou a se agravar, especialmente por parte dos líderes religiosos dos judeus. Por exemplo, Marcos 2, versículos 6 e 7 diz: alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus curou o paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. Os escribas e fariseus já começaram a reclamar. Quem é esse aí que pensa que pode perdoar pecados? Começou a oposição. Versículo 7. Aliás, desculpa, já li o versículo 7. Versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Olha aí a oposição. Quem é esse beberrão, esse glutão aí, que está aí com essas pessoas aí rejeitadas da sociedade? Esses pecadores, os publicanos, esses traidores da nossa nação. Veja o versículo 18. Ora, os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam?
Isso aqui parece que não é bem uma oposição, mas é um questionamento. Talvez eles só queriam saber o porquê, né? A razão, né? Então, não parece tanto oposição assim. Mas vamos ainda para o versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiam-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mais uma vez, os fariseus, né? Olha só uma oposição agora mais acirrada. Versículo 6 do capítulo 3. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Está ficando mais pesado, né? Jesus curou no dia de sábado um homem que estava com a mão ressequida. E eles já pensaram: precisamos matar esse homem. Veja o versículo 21 e 22. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Olha, até os irmãos de Jesus, os parentes. Veja o versículo 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Jesus tinha expelido o demônio de um jovem e foi acusado de quê? Usar o poder do maioral dos demônios, Belzebu, para expulsar os demônios. Jesus disse que isso era um pecado imperdoável, porque eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Porque Jesus efetuava os milagres pelo poder do Espírito Santo. Imperdoável. Versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Lembra que os seus parentes, sua mãe e seus irmãos, foram prender Jesus, porque achavam que ele estava fora de si. Chegaram aqui agora. Então, a oposição estava ficando mais pesada. Podemos entender que Jesus começa a revelar a velar a proclamação pública das verdades do reino por meio de parábolas. Então, por causa disso, ele começou a contar parábolas, enquanto as revelava, explicava as parábolas em particular apenas aos seus discípulos. Para todos ele apresentava parábolas, mas para os seus discípulos ele explicava. Veja que Jesus retrata pelas figuras dos diferentes solos na parábola do semeador as variadas reações em Israel à mensagem do reino proclamada por ele. Vários solos, né? O diabo pegou ali a semente de um dos solos, outro foi sufocado, quase não sai, sufocado pelos espinhos, outro ali nasceu rapidamente, mas não tinha raiz e morreu logo. Ele estava falando de quem? Era dessas pessoas mesmo que eles estavam rejeitando, que estavam fazendo oposição a eles. Daqueles tipos de solo, só houve um tipo de solo, que a semente, então, nasceu, cresceu e produziu frutos. Veja que aqui Jesus mostrava, então, a necessidade de receber a palavra pela fé e assim produzir frutos. Observe ainda que Jesus começou dizendo no versículo 3, ouvi, no início da parábola do semeador, né? Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E terminou no versículo 9 dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus então fala aos seus discípulos algo semelhante ao que já havia dito à multidão logo depois de contar a parábola do semeador, que está no versículo 23, né? Quem tem ouvidos, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele indica aqui a responsabilidade dos ouvintes. Ouvir, isto é, obedecer, praticar, né? Assim como em Lucas 8:21, que diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mas quando os discípulos o interrogaram acerca da parábola, ele respondeu, a vós outros é dado conhecer, versículo 11 e 12, é dado conhecer
o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não aprendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Creio que, pelo contexto, o mestre estava se referindo principalmente aos escribas e fariseus e a todos os outros que o rejeitaram deliberadamente, embora tivessem visto com seus próprios olhos todos os sinais da sua messianidade. Os fariseus viram que Jesus expelia um demônio. Eles viram. Não falaram para eles. Mesmo assim eles disseram, foi Beelzebul. Mateus revela que neles estava se cumprindo a profecia de Isaías. Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15. É outro texto paralelo. Mateus 13, 14 e 15. Capítulo 13, versículos 14 e 15. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por eles curados. Ouvido mesmo, eles se fizeram de surdos. Eles não tinham o bom grado, mas de mau grado ouviram. Eles não queriam ouvir. Sabe quando tem duas pessoas brigando por questões ideológicas, políticas? Um nunca vai ser convencido pelo outro, pelo orgulho mesmo, nunca. Então ele ouve o primeiro argumento e fecha os ouvidos e não ouve mais nada. Por quê? Porque ele começa a maquinar em como contra-argumentar. Por isso que não adianta essas discussões. A pessoa não ouve mesmo. Os fariseus faziam a mesma coisa. Eles ouviam, mas eles não queriam ouvir. Por quê? O homem natural não compreende as coisas de Deus e nem quer. O homem natural é hostil ao evangelho, não quer saber de Deus. Não quer. Então, nos versos, voltando agora, 33 e 34, de Marcos 4, olha o que diz. Com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Olha, aquelas pessoas que estavam ali na multidão ouviam as parábolas. Muitas pessoas estavam ali, como eu falei, curiosas. Não queriam verdadeiramente ouvir. Queriam ver milagres, talvez. Queriam alimentar, a pança. Não queriam ouvir. Então, Jesus contava parábolas. Era verdade? Era. Mas ele explicava tudo em particular aos seus discípulos. Todos escutavam, mas só aqueles que tinham seus ouvidos abertos para entender, criam. Era como o bom solo, isto é, aquele coração preparado por Deus para receber o evangelho. Lucas 8 e 15 diz assim: caiu na boa terra, vejam, caiu na boa terra. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Por que é boa terra? O que é que o agricultor faz? Ele vai preparar a terra. Deus prepara o coração. Deus prepara a terra, aquela terra dura que todos nós nascemos com um coração assim. Ele vai lá e prepara o coração de alguns, aqueles a que ele quer salvar. Lembra o que aconteceu com Lídia? Lá em Atos capítulo 16, versículo 14. Deus lhe abriu o coração para aceitar as palavras que Paulo pregava. Deus preparou o solo. Deus abriu os ouvidos para a pessoa, então, de bom grado, compreender e crer.
Cristo costumava contar parábolas a fim de tornar a verdade mais envolvente e clara para aqueles que estavam dispostos a ouvir, mas, por vezes, também usava este recurso para obscurecer a verdade daqueles que não possuíam sensibilidade espiritual, não tiveram seus corações preparados e continuavam hostis a Deus por causa de sua natureza pecaminosa. No início do versículo 24 de Marcos 4, Jesus continua dizendo: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então, atentai no que ouvis. Lucas também diz assim, versículo 18 de Lucas 8, vede, pois, como ouvis. Os discípulos não deveriam apenas ouvir, mas ter cuidado no que iriam ouvir, ou como iriam ouvir. Devemos ouvir a Jesus atentamente e nos guardarmos daquilo que não deveríamos ouvir. A palavra de Cristo é o nosso alimento espiritual. Quando ainda morava em Curitiba, por causa dos estudos no seminário, certa vez eu estava com um carro de um irmão emprestado, era um carro velho, mas servia muito, né? E eu tive que levar a minha filha mais nova, Isabelle, para o médico. Então, saí de Pinhais, cidade metropolitana, e fui até Curitiba. Quando estávamos retornando, eu senti que o carro estava falhando, e realmente ele parou. O que eu pensei, o que pode ser? Eu não sou mecânico, não entendo nada de carro, não podia fazer nada, simplesmente orar. Senhor, deixa eu ir mais um pouquinho. Eu estava preocupado com um viaduto que tinha logo na frente, né? Esse carro falhando, eu parar no meio do viaduto vai ser terrível, né? Graças a Deus nós conseguimos passar o viaduto, mas então o carro parou de vez. Tive que chamar o reboque, e o carro foi rebocado, e depois o mecânico me disse: olha, o problema aqui é gasolina adulterada. Eu colocava num posto lá que eu achava que era mais barato, e lá tinha essa fama, lá pela região, de ter postos que adulteravam a gasolina, né? Eu não era um posto confiável. Assim como um automóvel precisa de combustível confiável para funcionar direito, nós também precisamos ouvir. Mas ouvir a pura palavra de Deus para servirmos de maneira correta, pregando e vivendo o evangelho genuíno e não a palavra adulterada, como nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 4, não adulterando a palavra, não pregando mentiras. O que você está ouvindo no seu dia a dia? Será que você ouve a palavra de Deus? Você se alimenta dela? Como você a está ouvindo? Atentamente ou displicentemente? A candeia precisa de azeite para alimentar a chama. Veja a continuação da exortação de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 18. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Marcos, né, está escrito assim: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Isso, versículos 24 e 25. Pois o que tem se lhe dará, ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. A exortação principal aqui é ouvir atentamente. Portanto, creio que o ensino que aquele que ouve a palavra de Deus atentamente terá discernimento para julgar corretamente. E lhe serão acrescentadas bênçãos espirituais. Mas aquele que não ouve a palavra de Deus julgará com injustiça, e assim também será julgado, e ainda perderá o que achava que tinha. Na vida cristã, não existe estagnação. Ou você está subindo, crescendo, ou você está descendo. Não tem como parar. Não tem. Ouça a palavra de Deus, então, e pratique, cresça, se desenvolva. Se você tiver aulas de instrumento musical, né, você precisa se desenvolver. Houve aí um grande músico
que disse certa vez: se eu parar um dia de treinar, eu percebo que eu estou decrescendo. Se eu parar 2 dias de treinar, a minha esposa percebe. Se eu parar 1 semana de treinar, o meu público percebe. Dá para entender aqui? Se você parar de praticar, de estudar a palavra de Deus, de apresentar a palavra de Deus, parece que não vai criar um hábito. E você começa a esquecer. Começa a esquecer. Você começa a perceber que até o pouco que você achava que sabia, começou a ser perdido. Agora reflita. O azeite da candeia é para acender a chama que iluminará o ambiente. Enquanto a candeia está sendo útil, né, será dado mais azeite. Por quê? Porque o azeite está sendo usado. Mas se uma candeia não está com sua luz acesa, para que lhe servirá o azeite que tem? E por que lhe acrescentar mais azeite? O que adianta você participar de todos os cultos e ouvir todas as pregações e estudos da palavra de Deus e deixar a chama de sua candeia sempre apagada? Devemos evidenciar a luz do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus atentamente, mas colocando em prática. Isso é apresentar essa luz. Ouvir para praticar. Ouvir atentamente para praticar. Enfim, para que serve uma candeia? Para iluminar o ambiente. Qual o propósito da vida do servo do Senhor? Vimos que devemos evidenciar o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Como? Levando a luz do Evangelho aos outros. Onde estivermos e para onde formos. E também atentando naquilo que ouvimos para servirmos melhor o Senhor, para praticar a sua palavra. Agora reflita, o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Será que veio só cumprir um ritual? Veio aliviar sua consciência? Ou veio se alimentar da palavra de Deus? Então você responde: pastor, eu vim me alimentar da palavra de Deus. Aí eu pergunto, para quê? Aí você diz, para crescer espiritualmente. E eu pergunto de novo, só isso? Como é evidenciado o seu crescimento espiritual? Somente pelo seu conhecimento da palavra? Então o que você está fazendo com esse conhecimento? Que é a luz da glória de Cristo. Está colocando debaixo do alqueire ou da cama? Ou no velador, para que todos possam ver a luz? Se a iluminação desta igreja dependesse apenas da luz de lamparinas, que somente as pessoas que evangelizam têm, conseguiríamos enxergar à noite? Aplique a palavra de Deus à sua vida e deixe a luz do Evangelho de Cristo brilhar em você e através de você para a glória do nosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, pelo precioso Evangelho que ouvimos e que o Senhor nos concedeu o privilégio de crer. Porque o Senhor abriu os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos para aceitarmos a Tua palavra, por Tua misericórdia, por Tua graça. Pois quem somos nós? Que capacidade tínhamos? Nenhuma. Foi o Senhor quem fez todas essas coisas. Ajuda-nos então a, como uma grande boa nova que temos, espalhá-la a todos os que estão ao nosso redor e não guardá-la apenas para nós. Que sejamos essas candeias úteis que possa irradiar a luz do Evangelho de Cristo àqueles que estão ao nosso redor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Enquanto nós ouviremos um pós-lúdio, você pode meditar mais sobre o que acabou de ouvir ou orar silenciosamente. Então, após isso, o nosso culto estará encerrado.